Minhas saudações a todos, que a paz bendita daquele que é e que era e que há de vir seja com todos. Nós estamos aqui fazendo essa gravação para mais um estudo bíblico, porque vocês sabem, em Mateus 4, versículo 4 de São Lucas 4, no versículo 4 a Bíblia nos fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existem eras que Deus tem por necessidade enviar a sua palavra para salvar as sementes eleitas que se encontram naquela era. Por exemplo, formos a ler no livro de Salmos 107, no versículo 20, a Bíblia fala o seguinte: o Senhor enviou sua palavra os livrou e sua palavra os salvou de tão grande aflição. O que dita a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, que alimenta as nossas almas, que alimenta as nossas vidas espirituais. Então vamos entrar na síndrome do tema que nós temos a abordar, sobre as 3 formas de como identificar falsos profetas, ou seja, os 3 itens que identificam um falso profeta. Primeiramente vamos interpretar o termo profeta. O termo profeta no hebraico significa nabi, porta-voz de Deus ou portador da palavra de Deus. Como é Amós 3, versículo 7, a Bíblia nos diz que o Senhor não fará coisa alguma sem que primeiro revela os seus segredos a seus servos, os profetas. Porém, em São Mateus capítulo 24, no versículo 11, o Senhor Jesus Cristo profetizou que surgirão falsos profetas e falsos cristos. Inclusive no versículo 24, ele falou que os falsos profetas fariam milagres e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, um falso profeta é uma pessoa que finge falar em nome de Deus, mas não foi enviada por ele. O indivíduo que se levanta à tona, que surge sem que Deus o envie e não fala em nome do Senhor. Mas Jesus já avisou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas para nos enganar. Por isso, precisamos ficar atentos para fazer distinção entre os verdadeiros homens de Deus e os falsos profetas. É por isso em 1 São João capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz lá que nem todo espírito é de Deus. Primeiro analisai os espíritos se são de Deus. Por isso que temos que ficar atentos para fazer a distinção entre os falsos profetas, os servos de Deus, e os falsos servos, supostamente servos de Deus. Em São Marcos capítulo 13, versículo 22 aos 23, está escrito o seguinte: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, se possível fora, enganaria os eleitos. Por isso fiquem atentos, avisei-vos de tudo antecipadamente. O homem que se levanta e realiza milagres e prodígios, por exemplo, o Onorokutani. O Onorokutani vem, derruba as pessoas caem nas suas igrejas, vendem águas nas igrejas, vende pulseiras, pedrinhas e tudo mais, realizando milagres. Milagres são fenômenos sobrenaturais, mas Satanás se transfigura em anjos de luz
para enganar as pessoas sobre a face da terra. Então, esse é um dos itens que estamos para entrar a despeito dos falsos profetas. Primeiro item: as profecias não se cumprem. Na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 aos 22, Moisés falou que, mas talvez você se pergunte, como sabemos se uma mensagem não vem do Senhor? Veja qual foi a resposta. Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Se o profeta proclamar em nome do Senhor, não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com precisão. Não tenham medo dele. Muitos falsos profetas, por exemplo, o senhor Charles Russell, que havia profetizado nos anos 1975 que aconteceria o Armagedon, e não aconteceu o Armagedon. Falsos profetas como Ellen G. White em seus livros, que falou que o terceiro templo não poderia se edificar. Falsas profecias. Honor Kutani, T.B. Joshua, que haviam dito que na África choveria 40 anos, 40 dias edificando, e que Deus poderia varrer a proliferação do coronavírus, mas não aconteceu. Estes são falsos profetas. As profecias, quando não se cumprem, mas parece óbvio, irmãos. Mas essa é a primeira regra para identificar um falso profeta, quando as profecias não se cumprem. Se suas profecias não se cumprem, o profeta não veio de Deus. Todo aquele homem que profetiza e fala coisas, e se suas profecias não se cumprirem, este homem não veio de Deus. É um servo do diabo Satanás, e é um enganador, e é um mentiroso, e é um errante da fé. Todos os verdadeiros profetas da Bíblia foram reconhecidos porque tiveram profecias claras que se cumpriram. Por exemplo, Isaías capítulo 40, versículo 1 aos 3. Isaías profetizou que voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai o ermo das suas veredas. Nos encontramos, passados séculos, 2000 anos, no livro de São Mateus capítulo 3, versículo 1, nos encontramos que João Batista foi no deserto pregando, e no versículo 3 diz que isto cumpriu-se da parte do profeta que dissera: voz do que clama no deserto. O profeta Isaías havia antecipado a vinda de João Batista, e aquilo cumpriu-se. Isso canonizou o profeta Isaías como um profeta verdadeiro vindo de Deus. Segunda regra, segundo item: os frutos de sua vida. Se encontra precisamente em São Mateus capítulo 7, no versículo 15 aos 16, onde a Bíblia nos exorta que cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos em peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém porventura colher uvas de um espinheiro? Ou porventura colher-se-ia figos de ervas daninhas? Não é possível. Uma árvore não pode produzir frutos bons e frutos maus aos mesmos tempos. Nisto, um falso profeta é conhecido pelos seus frutos, é conhecido por suas obras. Um falso profeta pode falar bem, pode ser um grande líder e até fazer sinais e maravilhas, mas por ser falso profeta, os frutos das suas vidas podem prová-los que eles são falsos profetas. Podemos identificar um falso profeta pelos seus frutos. E você talvez pergunta como é o caráter do profeta. Ele demonstra os frutos do Espírito em sua vida? Ou será que mostra mais dos frutos da carne? Imoralidade, ira, arrogância, brigas. Um falso profeta também pode ser conhecido ou reconhecido por causar discórdias nas igrejas, discorda quanto à palavra,
discorda contra o batismo verdadeiro, porque está escrito em Atos 2, versículo 39, que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus Cristo, mas os falsos profetas hoje, tais como papas, bispos, padres das igrejas, batizam as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por enquanto, em Efésios capítulo 4, versículo 5, está escrito que há um só batismo na palavra de Deus. Esse é um dos segundo itens dos falsos profetas, por promover discórdia, promover controvérsias nas igrejas sobre assuntos secundários. Terceiro item, ensinamentos que não são bíblicos. No livro de Gálatas capítulo 1, versículo 8 aos 9, está escrito o seguinte, mas ainda vamos começar do versículo 7. Porque, amados irmãos, há alguns dentre vós que querem transtornar o Evangelho, transtornar, contrariar, inviabilizar as verdades que a palavra ensina, como alguns pastores fazem, deixando as mulheres pregar nas suas igrejas, enquanto em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 aos 37, Paulo disse que as mulheres estejam caladas como ordena a Bíblia, mas elas estão ali nas igrejas a pregar. E Paulo diz aqui em Gálatas 1, versículo 8 aos 9, mas ainda se nós mesmos, ou um anjo dos céus, pregar outro evangelho diferente, aquele que já vos anunciamos, seja maldito. Todo aquele papa, bispo, seja quem for, fez teologia há tantos anos, ensinar o evangelho contrário ao que foi escrito na Bíblia, esse é um falso profeta, é um maldito, é um anátema. Porque nós não podemos avançar algo além daquilo que nós fomos ensinados na Bíblia. Como Paulo fala em 1 Coríntios 4, versículo 6, que nós não podemos ir além do que nos fora ensinado. Pois é o falso profeta. O falso profeta pode parecer muito convincente em suas campanhas, em suas reuniões, em suas articulações teológicas, quando seu caráter parece bom e evita grandes profecias sobre o futuro. Pode ser muito difícil identificar um falso profeta, mas existe um teste que todo falso profeta reprova: o teste da Bíblia, o teste da palavra de Deus. O falso profeta não ensina a verdade. Todo falso profeta não ensina a verdade, seja quem você for, católico, adventista, assembleano, todas as religiões sobre a face da terra. O falso profeta não ensina a verdade. Ele pode até usar a Bíblia. Muitos dizem que não, eu vou na igreja só para ouvir a verdade. Sim, é claro que eles usam Bíblia. Um curandeiro também usa a Bíblia. Ele pode até usar a Bíblia, mas de maneira distorcida, tirando versículos fora do contexto, ignorando partes da Bíblia ou acrescentando outros ensinamentos sem embasamento bíblico algum, sem fundamento da Bíblia. Felizmente, a solução para não cair na sua armadilha é simples: conhecer bem a Bíblia. Conheça a sua palavra, conheça a Bíblia de Deus, para que não sejam corrompidos os vossos sentidos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Subscrevam-se nos nossos canais, ou seja, subscreva-se no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário e que Deus abençoe.